começamos quarta-feira nossas meditações no Apocalipse de João. Lemos aqui o primeiro capítulo e nós vimos que a introdução de todo o livro são os 3 primeiros capítulos. O primeiro capítulo, a visão, a aparição de Jesus ao apóstolo João na ilha de Pátimos, para revelar esse último livro da Escritura Sagrada, o Apocalipse. Ainda dentro da introdução, nós temos os capítulos 2 e 3. Esses 2 capítulos aí, hoje nós vamos ler só o 2 daqui a pouco. Opa, apagou. Capítulos 2 e 3, esses 2 capítulos 2 e 3, eu dei o título aí de As 7 Igrejas, né? E também as 7 mensagens. As 7 mensagens de Jesus para as 7 igrejas da Ásia Menor, naquela época. Essas 7 igrejas na Ásia Menor, elas estavam representando toda a igreja de Jesus Cristo em todo tempo e lugar. Porque tanto coisas positivas como coisas negativas que Jesus apontou nessas 7 mensagens para essas 7 igrejas são realidade constante na igreja cristã, na comunidade cristã, no mundo inteiro, em todas as épocas. Em todas as épocas, porque as igrejas são feitas de seres humanos. Essas igrejas, esses crentes são crentes cheios de virtudes e também de falhas, porque são crentes em santificação. E se não tivessem falhas, não era necessária a santificação. A santificação é necessária porque nós somos falhos. Portanto, a igreja de Jesus Cristo, que ele disse, a qual ele prometeu em Mateus capítulo 16, versículo 18, sobre essa pedra que é ele mesmo, a palavra de Deus, Jesus disse: sobre essa pedra eu mesmo edificarei a minha igreja. A edificação da igreja de Jesus Cristo é uma caminhada bastante dolorosa, complicada muitas vezes, porque a obra perfeita de Deus acontece no meio das pessoas imperfeitas, que também manifestam suas imperfeições. Aleluia. A igreja na terra nunca foi e nunca será, enquanto na terra, uma igreja perfeita. A igreja na terra é uma igreja em aperfeiçoamento. Portanto, uma igreja cheia de defeitos que está sendo aperfeiçoada. A igreja só será perfeita quando estiver na glória de Deus. No céu nós estaremos perfeitos. Mas enquanto na terra nós estamos em aperfeiçoamento, e no meio desse aperfeiçoamento aparecem tanto virtudes, naquilo que Deus já nos fez crescer na sua graça e no seu conhecimento, mas aparecem também as nossas mazelas, os nossos defeitos, as nossas coisas que ainda estão em santificação. Por isso ninguém pense que o crente é aquele que anda por aí dando uma de perfeito. Eu sou imperfeito, vocês são imperfeitos, somos cobertos de imperfeições, mas estamos sendo aperfeiçoados por Jesus. Esse é um resumo dessas 7 mensagens a essas 7 igrejas da Ásia Menor, que representavam a igreja de Jesus Cristo em todo tempo e lugar. Portanto, cada uma daquelas 7 igrejas, o que elas tinham de virtude, nós também temos. Mas o que elas tinham de defeitos, nós também temos.
agora o Senhor está no nosso meio para nos aperfeiçoar, para trabalhar a nossa santificação, para vencermos esses defeitos. Por isso, antes de lermos o capítulo de número 2, eu coloquei aqui também um resumo das mensagens e do significado dessas mensagens a estas 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas estão escritas aqui, 5 delas em vermelho e 2 delas em azul. Repita o nome das igrejas, diga Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, as 7 mensagens a essas 7 igrejas é o conteúdo total dos capítulos 2 e 3. Do capítulo 2, nós temos 4 mensagens, a mensagem à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, e no capítulo 3, as 3 últimas mensagens, a mensagem à igreja de Sardes, à igreja de Filadélfia e à igreja de Laodiceia. As que estão de vermelho, as que estão escritas de vermelho, é porque Jesus encontrou nessas igrejas defeitos que ele denunciou, dizendo a essas igrejas o que ele, Jesus, tinha contra elas. O que Jesus tem contra nós? Nossos defeitos, ele quer corrigi-los. Vamos colocar de maneira bem pessoal? Jesus tem alguma coisa contra você? Sim, tem os seus defeitos, ele quer corrigi-los. Todos eles, ainda que doa, mas ele quer corrigi-lo, se é que você vai para o céu. Então, nessas que estão de vermelho, Jesus denunciou os seus defeitos, o que ele tinha contra essas igrejas, e que ele mandou essas mensagens, mandou a palavra de Deus, para que pela palavra essas igrejas fossem corrigidas, fossem disciplinadas e se santificassem. Dentre as 7 igrejas, tem só 2 que estão escritas de azul, Esmirna e Filadélfia. Essas 2 estão escritas de azul porque Jesus não repreendeu essas igrejas em nada. Não existe na mensagem à igreja de Esmirna e nem a mensagem à igreja de Filadélfia nenhuma repreensão, só elogios. Jesus elogiou essas 2 igrejas aí, porque eram igrejas de uma espiritualidade ideal. Portanto, nós como igreja devemos almejar ser como a igreja de Esmirna e como a igreja de Filadélfia, porque traçam 2 perfis de igreja de Cristo Jesus, perfis excelentes, enquanto que as outras revelam problemas, defeitos que têm que ser corrigidos. A princípio, essas igrejas representaram também elementos históricos. As primeiras 3 igrejas representaram, apesar de tudo que tem nessas 3 igrejas, também é uma realidade hoje e em todo o tempo, essas 3 primeiras igrejas representaram os 3 primeiros séculos do cristianismo, século I, século II e o século III. A igreja de Éfeso, uma igreja muito famosa dentro do contexto do Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo evangelizando essa igreja na 2ª viagem missionária e na 3ª viagem missionária dele. Nós vemos Paulo escrevendo a carta, uma carta preciosíssima, importante, dentro do Novo Testamento, a essa igreja aí de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios. E nós vemos Paulo enviando Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo são orientações que Paulo deu a Timóteo ao enviá-lo para ser, por um determinado período de tempo, o pastor na igreja de Éfeso.
Timóteo foi um pastor lá na igreja de Éfeso, enviado pelo apóstolo Paulo, e a primeira carta de Paulo a Timóteo é orientando a Timóteo acerca das coisas que ele deveria pregar lá em Éfeso, na igreja de Éfeso. E quando chega aqui no Apocalipse, nas 7 igrejas, a primeira delas é a igreja de Éfeso. Ela representa a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século que nasceu a partir de um grande avivamento. Numa época muito importante. Numa época em que o ministério de cerca de 3 anos e meio de Jesus acabara de ser realizado. No final desse ministério, Jesus é morto na cruz, ressuscitado ao 3º dia. 40 dias depois da ressurreição, ele é assunto aos céus. Os discípulos entram no cenáculo em Jerusalém, e 10 dias depois da glorificação de Jesus no céu, o Espírito Santo de Deus é derramado, e a igreja começa com aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e muitas pessoas começam a se converter. Essa é uma realidade do avivamento. Uma das coisas que acontecem, um dos fenômenos ligados ao avivamento é o fenômeno de conversões em massa. Multidões de pessoas se convertendo ao mesmo tempo. Mas sempre depois de um avivamento vem um resfriamento. As duas coisas são de Deus. O avivamento é de Deus e o resfriamento também é de Deus. O avivamento toca muita gente, envolve muitas pessoas. O resfriamento prova quem dessas pessoas no meio dessa multidão verdadeiramente foi convertido, verdadeiramente é de Deus. Porque Deus prova os seus, prova aqueles que lhe pertencem. E quem não pertence verdadeiramente ao Senhor, não passa na prova e cai do avivamento, cai no resfriamento e morre, e esfria e afasta-se. É por isso que a gente conhece tantas pessoas que já foram crentes e hoje não são mais nada, porque não suportaram o resfriamento. No avivamento estavam dentro de igrejas por aí, cantando, pulando, dando glórias a Deus, e agora você vê essas pessoas no mundo, nas trevas, no alcoolismo, na droga, porque não suportaram o resfriamento. Quem verdadeiramente é de Deus, foi avivado e suporta qualquer resfriamento, não vai perder a fé e nem a plenitude do Espírito de Deus na sua vida. Isso aconteceu com a igreja do primeiro século. Primeira metade daquele século, avivamento. Segunda metade daquele século, resfriamento. Éfeso é uma igreja que esfriou, e essa era uma das coisas que Jesus tinha contra essa igreja. Tenho contra ti que esfriaste. Esfriaste no amor, abandonaste o primeiro amor. É uma igreja que foi ficando fria. Tá? Isso é uma realidade para nós. Quando Jesus diz assim para nós: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Para nós que somos de Deus, temos que lembrar sempre que isso é um aviso. Não esfria. Não esfria. Não esfria. Ainda que o mundo esteja gelado, frios, não amam a Deus, um povo sem Deus, nós temos que continuar dando testemunho. Eu tenho Deus. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Eu vivo para o meu Deus. O meu Deus vive em mim. Porque ao seu lado você vai ver o quê? O que diz o Salmo 91. 1000 caindo ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, se for firme no Senhor. A segunda igreja depois de Éfeso, a Esmirna. Esmirna, que tem um significado importante. O significado de Esmirna é erva amarga. Ela representa a igreja do segundo século.
A igreja que perseverou no meio de grandes perseguições. Em toda a história do cristianismo até hoje, até o dia de hoje que nós estamos aqui, o século, desses 21 séculos, nós estamos no século 21, desses 21 séculos, o século de maior perseguição ativa contra os cristãos foi o século II, irmãos. O segundo século depois de Cristo, do ano 100 ao ano 200. Foi o ano em que o maior número de cristãos proporcionalmente morreram em praças públicas, morreram naquele famoso Coliseu que tem lá na cidade de Roma, morreram crucificados, flechados, lançados, decapitados, queimados, comidos por leões, tigres e ursos. Os maiores espetáculos de pena de morte, aqueles ímpios romanos assistiram, muitos crentes morrendo por não negarem a sua fé em Cristo Jesus. Este século foi o século de maior crescimento e estabelecimento espiritual da igreja de Jesus Cristo. Em meio à perseguição, a igreja cresceu, tanto em qualidade espiritual, como também em número. Que até os inimigos começaram a falar assim, que o que parecia é que o sangue dos cristãos derramado por terra pareciam sementes para novos cristãos que surgiam. Apesar de tantos crentes sendo mortos, muitos estavam se convertendo pelo testemunho desses crentes, que diante da morte não temeram o homem, como o irmão William falou aqui hoje, não temeram aqueles que matavam o corpo e testemunharam o seu Deus. Que maravilha, tá? Que maravilha essas pessoas que a gente pode definir como aquelas descritas em Hebreus capítulo 11. Homens de quem o mundo não era digno. É esse tipo de homens que nós temos que ser, diante de tudo que nós passamos. O terceiro século foi um século muito terrível para o cristianismo. Representado aqui pela terceira igreja, representado aqui pela igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo, a palavra gamo é uma palavra grega. Gamos, que traduzido para o português é casamento. Por isso, gamia, poligamia, muitos casamentos, monogamia, um único casamento. Tá? Gamos, casamento, e per é uma preposição que significa por meio de casamento. Por meio de casamento. No século III, o Império Romano, que havia matado muitos cristãos, no século I e no século II, inclusive os apóstolos de Cristo, muitos apóstolos de Cristo, o Império Romano começou a perder sua força política e sua força econômica e mudou de estratégia. Ao invés de continuar perseguindo o cristianismo, vendo o crescimento numérico dos crentes, apesar da perseguição, o Império Romano decidiu estender as mãos para fazer as pazes e para fazer acordo com os crentes. E os bispos da igreja de Roma, porque a igreja de Roma, numericamente falando, se tornou logo cedo a maior igreja numérica da face da terra, por causa da sua localização em Roma, que era a capital do Império Romano, e todos os caminhos levavam a Roma, porque em Roma as pessoas procuravam uma melhor sobrevida, como acontece hoje. O que aconteceu, por exemplo, com a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo foi lotada
lotada de gente que veio do Nordeste, de outros lugares, procurando sobreviver ali numa megalópole, numa cidade grande, achando que numa cidade com muita gente tem mais condições de se conseguir trabalho, se conseguir ganhar dinheiro. Assim, Roma, nesse período do Império Romano, foi a São Paulo, a Rio de Janeiro, a Nova York, a maior cidade, a cidade mais populosa e que havia mais progresso, mais evoluída do mundo. Então, a igreja aí também era grande, tinha muitos crentes e tinha muitos bispos. Os bispos desta igreja de Roma aceitaram fazer um acordo com o Império Romano. E através do César daquela época, que chamava-se Constantino, o imperador Constantino, a igreja fez aliança com o Império Romano, pecando contra a palavra de Deus, entrando em jugo desigual com as trevas, quando o Evangelho diz que não há comunhão entre luz e trevas. O casamento foi no século III. E a partir desse casamento, o cristianismo na face da terra entrou num período de trevas densas, porque esses bispos de Roma escolheram um deles para ser o seu principal chefe, seu principal líder, a quem deram o nome de Papa, e eles estenderam a sua autoridade eclesiástica sobre todas as cidades do mundo daquela época em que havia cristianismo. E essas cidades, as igrejas nessas cidades, tiveram por obrigação de se submeter a Roma, e a igreja de Jesus Cristo, cuja sede é a Nova Jerusalém no céu, onde Jesus está sentado à direita de Deus, a igreja passou a ter uma sede na terra e se chamar de Igreja Romana. Foi aí que nasceu esse absurdo chamado catolicismo romano, que é uma obra de Satanás e não de Deus. Com o estabelecimento do catolicismo romano, os cristãos perderam a Bíblia Sagrada e foram catequizados segundo a cabeça de homens religiosos com outras doutrinas estranhas ao Evangelho e à palavra de Deus. A quarta igreja, a igreja chamada de Tiatira, ela é a maior das mensagens, porque essa se tornou a maior das igrejas ditas cristãs, mas é uma igreja falsa. A igreja de Tiatira representa o catolicismo romano, porque o catolicismo romano, ele é... Dá para ler o que está escrito lá no final? Diga, cristianismo depravado. É com essas duas palavras que se define o catolicismo romano. O catolicismo romano é um cristianismo depravado. Cristianismo porque se dizem cristãos, se dizem crentes em Jesus Cristo, mas são depravados porque eles não ouvem Jesus Cristo, não obedecem Jesus Cristo, não obedecem à doutrina de Jesus Cristo e inventam doutrinas que não são de Jesus Cristo. E as pessoas acreditam nessas doutrinas e vão para o inferno, porque não tem salvação fora da verdade. Jesus é a verdade. A igreja de Tiatira, nós vamos ler hoje aqui o capítulo 2, vamos ver essas 4 igrejas, representa isso. As próximas 3 igrejas, no capítulo 3, a igreja de Sardes é uma igreja que pode representar e representa muito bem a realidade que o cristianismo começou a viver a partir do ano de 1517, ou seja, há 500 anos atrás, né? 500 anos atrás, esse ano de 2018, vai completar 501 anos da Reforma Protestante. A Reforma começou muito bem,
com Martinho Lutero trazendo de volta aquilo que o catolicismo romano tentou esconder durante séculos. Trazer a Bíblia Sagrada, trazer a palavra de Deus, dizer: somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Aleluia. Então aí começou a reforma protestante. Ela começou muito bem, mas com o passar dos anos, ela se estagnou. Ela se estagnou e hoje muitos protestantes, muitas igrejas ditas protestantes estão até mesmo retrocedendo a erros do paganismo católico, voltando às más práticas católicas que foram condenadas nas 95 teses que Martinho Lutero escreveu na Reforma Protestante. Voltando a idolatrias, voltando a práticas anti-evangélicas. Uma dessas práticas bem famosas são as chamadas e conhecidas campanhas que as igrejas evangélicas fazem. Elas fazem parte do mesmo costume que já vinha lá inventado pelo catolicismo e que é abominável aos olhos de Deus. Por isso, a igreja de Sardes foi repreendida por Jesus por ser uma obra incompleta e imperfeita. A reforma protestante foi muito boa. Graças a essa reforma que nós estamos aqui hoje ouvindo somente a palavra de Deus. Mas a maioria das igrejas protestantes não continuam a reformar. Eu quero dizer para vocês que aqui nós continuamos, viu? Eu sou um reformador. Satanás tenta me acertar de todo jeito, mas ele não consegue, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A palavra de Deus é tudo o que necessitamos. Nada mais. Nada além, nenhuma invenção. A palavra de Deus é tudo o que precisamos. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Pode aplaudir a palavra de Deus. A palavra de Deus, mais forte, mais forte. A palavra de Deus é tudo o que necessitamos. Aleluia. Ao Senhor toda a glória. A palavra de Deus é tudo o que necessitamos. E ela tem sido substituída aí em várias igrejas evangélicas por outras coisas. Porque a reforma protestante está comparada aqui à igreja de Sardes, que é uma igreja que começou bem, mas que não continuou bem. A reforma começou bem, mas se encontra como uma obra incompleta, imperfeita, e a orientação de Jesus é forte para ela. Nós vamos ler depois no capítulo 3, não hoje. No capítulo 3 temos também a igreja de Filadélfia, que está ali de azul, que comparando com a última igreja, Laodiceia, tá? Essas duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, tá? Representam Mateus 22:14, onde Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os muitos chamados são representados pela igreja de Laodiceia. Laodiceia, que é a última, representa a maioria dos crentes no mundo. A maioria dos crentes, amados, não vai para o céu. A maioria dos pastores não vão para o céu. A maioria dos pregadores não vão para o céu. A maioria dos crentes não vão para o céu. A maioria dos crentes vão para o inferno, porque não são eleitos, não são dos poucos escolhidos, eles são dos muitos chamados. A igreja dos muitos chamados é também a igreja da apostasia, a igreja que se divorcia de Cristo, porque ama o mundo e se volta para o mundo. Esses crentes que não oram, que não se santificam, que não gostam da congregação, que não gostam da palavra, esses crentes que estão só atrás de favores de Deus, mas não de conhecer verdadeiramente a Deus e a sua verdade, a sua palavra. É Laodiceia. A palavra Laodiceia, ela representa
duas palavras na língua grega, a palavra laos e a palavra dikaios. A palavra dikaios é o verbo justificar. Justificar. E a palavra laos é a palavra povo. Laodiceia significa, é o próprio povo que se justifica. O próprio povo que se purifica. É o próprio povo que se salva. Isso é o que está na pregação das pessoas aí, que vivem pregando por aí, muito crente gosta disso. Você tem que pagar um preço, é o preço que você paga que vai valer. Se você não pagar um preço, você não consegue. Você tem que pagar um preço, você tem que fazer o seu sacrifício. Essa pregação está por aí em grandes igrejas. Essa pregação é falsa. É onde o próprio povo pensa que vai ser salvo pelo preço que eles pagaram, pela sua própria justiça. Laodiceia. Nós só somos salvos pelo preço que Jesus já pagou. E que ninguém mais poderia pagar. Ninguém pode pagar nada, para merecer nada diante de Deus, e muito menos salvação. Mas Laodiceia tem essa pregação. E as pessoas gostam dessa pregação, porque a mente humana decaída é muito a favor de achar que deve pagar alguma coisa para merecer outra da parte de Deus. Igrejas de barganhas. Essas igrejas são falsas. Esses crentes são falsos e os pregadores que pregam isso são falsos. Digo claramente. São igrejas de Laodiceia. Eles não são quentes e nem frios. Eles são mornos e Jesus vai vomitá-los de sua boca. Vomitar da boca é uma expressão que significa: eles serão excluídos do meu corpo. Eu vou lançá-los fora do meu corpo. Eles não serão mais minha igreja. Eles vão para o inferno e não para o céu. A igreja que vai para o céu é a igreja eleita. A igreja formada dos poucos escolhidos. Esses poucos escolhidos foram representados na igreja de Filadélfia, a penúltima ali que está de azul. A igreja eleita, ela é o remanescente fiel. Remanescente fiel são aqueles que Deus escolhe do meio dos muitos chamados. Do meio dos muitos chamados que não se santificam, que amam, são amantes do mundo e da carne, e por isso não se santificam. Do meio deles, Deus salva os poucos fiéis. Os poucos que se santificam, os poucos que se voltam para a palavra, os poucos que amam a palavra e movidos por esse amor, nela meditam de dia e de noite e aplicam nas suas vidas, na sua conduta, no seu comportamento e se transformam mediante a renovação de suas mentes pela palavra de Deus nas suas vidas. Essa é Filadélfia. Filadélfia, cujo grande fruto é o amor. Por isso, Filadélfia também tem duas palavras gregas, philos, adelphos, que significa amor aos irmãos. Aquele que verdadeiramente ama os irmãos. Porque o amor aos irmãos é um dos frutos da verdadeira espiritualidade em nossa vida. Se você é uma pessoa espiritual, você ama os irmãos. Se você é frio com os irmãos, é porque você não é uma pessoa espiritual. O máximo fruto da salvação de Deus em nossa vida é o amor que nós manifestamos para com os irmãos. Aí nós somos Filadélfia, philos, adelphos. Aleluia. Esse foi um resumo breve que eu dei para vocês aqui, né, dessas 7 igrejas, né? O capítulo 2, ele registra as primeiras 4 igrejas, que a gente poderia definir como crise ou sucesso espiritual. A igreja de Jesus Cristo sempre viverá dentro dessa realidade de crise
ou sucesso espiritual. Os muito chamados sempre estarão em crise espiritual. Os poucos escolhidos sempre estarão em sucesso espiritual. Aleluia. Os muito chamados sempre estarão em crise espiritual. Os poucos escolhidos sempre estarão em sucesso espiritual. Mas eles vivem juntos, por enquanto, na terra, como o trigo cresce junto com o joio. Mas no final serão separados. Vamos prestar bastante atenção nisso enquanto nós lemos o capítulo 2. Então, vamos abrir aí na palavra de Deus o capítulo 2. Vamos ler todo esse capítulo. Enquanto lemos esse capítulo, o Espírito de Deus estará falando aos nossos corações. Glória a Deus. Todos juntos? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens
os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Este texto de Apocalipse, tanto no 2 como no 3, vai acontecer por 7 vezes a repetição dessa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existe uma diferença entre igreja no singular e igrejas no plural. A igreja no singular foi aquela que Jesus disse em Mateus 16:18. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não disse as minhas igrejas, no plural, mas no singular, a minha igreja. A igreja singular de Cristo é única e exclusivamente a igreja eleita. O número daqueles que verdadeiramente são poucos escolhidos e se santificam e perseverarão na santificação até o fim. Esta igreja eleita se encontra espalhada dentro de várias igrejas no plural. Igrejas no plural são igrejas locais ou denominacionais. Igrejas locais ou denominacionais. Locais, espalhadas pelo mundo inteiro, não importa em que local seja, em que país seja, em que estado, em que cidade seja. E
denominacionais, que se diferencia por nomes de denominação. Todas as igrejas de cunho verdadeiramente cristão, dentro da palavra de Deus, tá? Essas igrejas, no plural, não são comunidades de salvos. Elas são comunidades que contêm salvos. Os salvos contidos dentro dessas igrejas são os poucos escolhidos, vivendo no meio de muitos crentes que são muito chamados e que não serão salvos. Então, temos igrejas plurais, e no meio dessas igrejas plurais, tá? Espalhados dentro dessas igrejas plurais, nós temos a Igreja de Cristo, que não tem denominação terrena, que não tem instituição terrena, mas instituição única e exclusivamente divina e celestial, são os que são de Cristo Jesus. Aleluia. Desde que o Espírito de Deus me revelou essa verdade, eu só prego para esses. Eu não prego para muitos chamados. E essa é a razão porque muitos chamados não gostam da nossa pregação aqui. Porque eu não prego para muitos chamados. Eu não agrado muitos chamados. Eu só prego para eleitos. Eu só prego para quem vai morar no céu. Para que eu perder tempo de pregar para quem não vai morar no céu? Eu prego para quem vai morar no céu. Se você vai morar no céu, você ama essa pregação. Se você é dos muitos chamados, você odeia essa pregação. Mas eu só prego para isso. E não só aqui, mas em qualquer lugar que eu vá, eu prego para eleitos, eu prego para quem vai morar no céu. E aí quem não vai, fica doido de raiva. Não gosta de jeito nenhum. Não gosta mesmo. Não gosta mesmo. O que muitas igrejas têm feito é agradar chamados. Para ter muita gente nas igrejas, tá? Para ser igreja, hoje em dia, para ser igreja numerosa, para ter muita gente na igreja, tem que agradar chamados. E para agradar chamados, não é palavra de Deus que se prega. Para agradar chamados, tem que pregar palavras que eles gostam de ouvir, que são agradáveis aos seus ouvidos, que não os confronta, não fala de pecado, só exalta o homem, só agrada ao homem. Gálatas 1:10, Paulo disse: se eu agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo, amados. Eu não agrado aos homens. Eu só prego a verdade. A palavra de Deus. Nada além dela. Porque é assim que o Senhor mandou. E por isso que a nossa igreja não é numerosa, tá? Somos poucos. Somos poucos. Porque eu quero fazer exatamente o contrário. Eu quero que aqui tenha mais escolhidos do que chamados. Enquanto que as igrejas têm a maioria de chamados e poucos escolhidos. Eu quero que a maioria aqui seja de escolhidos. Estou nem aí. Não estou nem aí para chamados. Vão tudo para o inferno mesmo. Não estou nem aí para eles, não. Não perseveram, não amam Jesus, não amam a Deus, entristecem o Espírito Santo, vão perder o Espírito Santo, vão apagar o Espírito Santo, amam o mundo, amam os prazeres, amam a carne, não amam a palavra. O que eu quero com essas pessoas? O dízimo delas? Nem o dízimo delas interessa. É um dízimo podre. Eu quero formar eleitos. Eu quero formar poucos escolhidos. Eu quero formar gente escolhida por Deus. Não gente movida por Satanás. Gente de Deus. E quem não é de Deus vai me odiar muito. Cada ano que passa vai me odiar mais. Mas quem é de Deus vai me amar mais. Porque a palavra anunciada é que edifica as suas vidas, e essa palavra é Cristo Jesus.
Em anos passados, nós já meditamos em um por um desses versículos que nós lemos aí no capítulo 2, né? Então hoje, nós vamos apenas ver esse último slide aqui, que faz parte da mensagem à primeira igreja, a igreja de Éfeso, cujo tema, então ali que eu coloco diga, manutenção do avivamento pessoal. O avivamento hoje não é massa. Nós não temos hoje um avivamento de massa. O que nós temos hoje na massa é resfriamento. O avivamento hoje, irmãos, é pessoal. Eu tenho que ser avivado. Tá? Eu tenho que estar vivo. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Cada um tem que pensar isso e buscar isso e procurar isso. Todos os dias. Aleluia. Então eu tomei aqui a parte A e a parte B do versículo 5. Versículo 5, parte A e a parte B, que foi a orientação que Jesus deu para Éfeso, porque Éfeso estava uma igreja fria, que esfriou no amor, e Jesus deu para ela a solução, na parte A do versículo. A parte A diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Repitam. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. 3 verbos: lembrar, arrepender e voltar. Diga: lembrar, arrepender e voltar. Lembrar, arrepender e voltar. O que é lembrar? Lembrar é fazer um exame de consciência. Já ouviu essas 2 palavras? Fazer uma revisão de vida. Senhor, onde eu caí? Onde eu falhei? Onde eu estou errando? Onde eu estou errando como marido, como pai, como filho, como filha, como irmão, como irmã, como mulher, como esposa e, acima de tudo isso, como filho de Deus, onde eu estou errando, como filha de Deus, onde eu estou errando, onde a minha conduta não está sendo de filho, onde a minha conduta não está sendo de filha de Deus, eu tenho que corrigir isso. Tem que trazer isso à memória, lembra-te. E de tudo que tem sido queda na minha vida, arrepende-te. Arrepende-te. Como nós falamos agora no Salmo, confessa, humilha-se diante de Deus e volta a boas práticas. Volta a boas práticas que você abandonou. Porque você começa a ter práticas más quando abandona as boas. Quando você abandona a oração, é porque você vai abraçar alguma coisa que não presta. Quando você abandona a meditação da palavra, é porque você vai abraçar alguma coisa que não presta. Quando você abandona a congregação, é porque você vai abraçar outra coisa que não presta, que não te alimenta, que não te fortalece, que não te faz um homem espiritual, uma mulher espiritual. Vigia, irmão. Pratica as coisas boas. Alimenta a sua vida na prática das coisas boas. E se não fizer isso, aí vem a parte B do versículo. Se você não fizer, Jesus está falando para essa igreja, está falando para nós hoje. Se você não fizer isso que eu estou mandando, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está falando assim: se você não fizer o que eu estou te falando, não se lembrar, se arrepender e voltar à prática das coisas boas, das primeiras obras que você fazia quando eu era tudo na sua vida. Se você não fizer isso, eu mesmo, Jesus, eu virei a ti e eu tirarei a luz. Isso é mover o candeeiro.
eu tirarei a luz com a qual eu te iluminei, e você vai voltar definitivamente para as trevas. Isso significa mover o candeeiro, caso não te arrependas. O arrependimento é parte da nossa vida. Nós vivemos sempre em arrependimento, para estar sempre atento, porque o pecado é sutil. A carne é sutil. O diabo é sutil. É como um nevoeiro que quando começa a te envolver, você não percebe, mas de repente, você está todo dentro de uma nuvem escura e não sabe para onde ir. Essas coisas são sutis. A sutileza anda lado a lado com a vileza. As coisas vis são sutis. Por isso, o que a mensagem de Apocalipse traz para nós é que temos que ser uma igreja vigilante. A todo tempo. 24 horas por dia. Porque como Paulo disse em Romanos, a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando antes nós cremos. Jesus está às portas. O tempo está passando. O mundo está piorando. E não vai melhorar. A multiplicação da iniquidade está piorando, nos envolvendo a todos como um nevoeiro maligno. Só vai poder andar direito quem estiver em plena luz. Jesus é a luz. Medita nisso. Medita na sua vida. Conserte a sua vida diante de Deus. Amém, amados? É o que eu vou fazer também. É o que eu faço todo dia. Faça isso também. Conserte a sua vida em tudo diante de Deus. Retifica tudo que é torto na sua vida, de acordo com a palavra de Deus. Amém? É maravilhoso, mas não é meditar no Apocalipse. Oremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Te louvamos, te damos graças. Glorificamos o Teu nome pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua sabedoria, porque Tu és verdadeiramente o nosso Deus, porque Tu estás conosco, Senhor, para nos abençoar, para nos edificar, para nos ensinar, para nos fazer a permanecer firmes na Tua presença, mediante tudo que tem acontecido aí nesse mundo em que nós vivemos. Nós queremos, ó Deus, Te servir, Te glorificar, adorar o Teu nome, aguardando, Senhor, a Tua vinda em santidade, em amor diante do Senhor. Obrigado pela Tua presença. Nós nos consagramos a Ti, nós nos entregamos a Ti, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo, ó Deus, e conduza-nos a fazer a Tua vontade, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos ver a Tua face e queremos andar todos os dias na Tua presença. Aleluia. Obrigado, Senhor.